Bom dia, estamos no ar com o programa Qualidade de Vida. O tema da semana é álcool e outras drogas. Novamente aqui com o Dr. Carlos, médico da família da comunidade. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado mais uma vez pelo convite, Rodolfo. Obrigado, TV Princesa. Obrigado, telespectador que está aí nos assistindo. Hoje a gente vai falar um tema meio polêmico, mas sabemos que algumas doenças o ser humano adquire por maus hábitos. E uma delas é o uso indevido de álcool e outras drogas. O doutor vai fazer um breve histórico dele aqui e depois a gente vai entrar no vídeo para a gente fazer um bate-papo. Não é isso, doutor? É isso aí, Rodolfo. Bom dia a todos os telespectadores mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito relevante na atualidade, como o Rodolfo falou, um tema polêmico, né? Mas assim, Rodolfo, a questão de drogas, né, álcool e outras drogas, a gente já vê um histórico na humanidade, né, desde os primórdios dos nossos ancestrais, um uso de substâncias com efeitos para atingir determinados efeitos psíquicos específicos, né? Por exemplo, a questão da cachaça, né? Que é uma das formas mais acessíveis e mais consumidas de álcool aqui no nosso meio, aqui no Brasil. A questão da cachaça, os índios já utilizavam um produto da mandioca chamado cauim, que eles utilizavam dentro de uma pauta cultural bem definida. Então, assim, com efeitos psíquicos, né, e efeitos mais dentro de uma rotina cultural. Quando os colonizadores vieram, entraram em contato com esse produto. E também com o tabaco, né? Os colonizadores europeus desconheciam o tabaco até então. Então, quando tiveram em contato com os indígenas, né, eles tiveram contato com essa substância. Cerveja e o vinho já eram bem conhecidas na Europa, né, mas a questão a cachaça propriamente dita como produto da cana-de-açúcar veio depois, né? Que a questão do cultivo da cana, os produtos da cana, no melaço, eles descobriram a forma de fermentar essa questão. Então, é uma questão antiga, Rodolfo, na humanidade e que, no fundo, né, traduz o que? A utilização de álcool e outras drogas traduz uma necessidade, às vezes, do indivíduo de sair da realidade objetiva, né, dessa realidade que a gente vive. A gente tem que levar em consideração que a maioria das pessoas levam vidas muito difíceis, né? A desigualdade social que a gente vive muito grande, a vida é muito difícil, assim, a vida das pessoas, né, seja no contexto de vida pessoal, familiar, do trabalho, enfim. Então, às vezes, a pessoa encontra no álcool e em outras drogas a forma de poder transcender, poder sair um pouco daquela realidade brutal. Mas isso tem algumas consequências, né? Então, não é assim, não é uma coisa desconhecida, não é uma coisa nova, né? A mídia chama muita atenção, né? Cria vários estigmas, cria vários rótulos. Uhum. Muito legal, doutor. Vamos passar um vídeo falando um pouco sobre o álcool e no segundo bloco a gente vai complementar esse vídeo aí com a nossa fala aqui. Hoje a Cecília tá um pouco triste, meio borocochô. É que ela combinou de passar o dia com sua melhor amiga, mas nada da Laura aparecer. O que acontece é que a Laura acabou se envolvendo com drogas e agora está passando por um monte de confusões. É super difícil sair dessa roubada. Ela se afastou dos amigos, atrasou as matérias na escola, parou de comer direito e está super fraca. Nossa, tanta coisa. Gente, não é à toa que a gente usa a palavra droga para se referir a coisas ruins. Drogas são uma droga mesmo. Estamos falando de todas aquelas substâncias que modificam as funções normais do nosso corpo. A maioria é produzida a partir de plantas, mas existem outras produzidas em laboratório também. Desde que o mundo é mundo, algumas dessas substâncias, naturais ou químicas, são usadas pelo homem. Às vezes para alguns rituais, em outras situações para tratamentos médicos ou pesquisas científicas. Mas com o passar dos anos, os homens foram modificando os objetivos e passaram a usar essas substâncias de formas prejudiciais à saúde. São vários os motivos que levam ao uso de drogas: busca pelo prazer, fuga da realidade, transgressão das regras, valores e costumes e a necessidade de sair de si mesmo. Tem também as pessoas que usam drogas para facilitar o convívio em certos grupos sociais. E é aí que o bicho pega. Costumamos separá-las em dois grupos. O primeiro, que chamamos de lícitas, inclui aquelas substâncias que podem ser utilizadas e adquiridas por maiores de idade sem restrições de lei. É o caso do cigarro e das bebidas alcoólicas, por exemplo. Depois, temos as drogas ilícitas, o grupo onde estão aquelas cuja compra e venda é proibida por lei e o consumo é uma infração. Estão aí a maconha, a cocaína, o êxtase, o crack e a heroína.
todas, mas todas mesmo, fazem muito mal pra gente. Até o álcool, que pode parecer uma coisa super tranquila, quando consumido em excesso gera danos irreparáveis em quem usa e também nas pessoas que estão por perto. Vocês sabiam, por exemplo, que grande parte dos atos de violência doméstica e acidentes de trânsito envolvem pessoas embriagadas? Esse assunto é muito sério, pessoal. As drogas causam dependência química e psicológica. Isso significa que os usuários acabam se tornando viciados e para abandoná-las é muito difícil. O processo sempre envolve sofrimento, conflitos familiares e sociais, agressividade, violência, dificuldades de relacionamento, problemas de saúde e até mesmo risco de morte. Vejam o cigarro, por exemplo. Vocês sabem quantas doenças estão relacionadas diretamente com o seu uso? É que são milhares de substâncias tóxicas que vão direto para o pulmão, né? Isso sem falar no mau hálito, nos dentes amarelos, na falta de ar. Simplesmente nada de bom. E as drogas ilícitas, que podem ser ainda mais pesadas? Elas trazem dor e sofrimento, tanto para o usuário quanto para os familiares e amigos. O seu uso frequentemente se relaciona com depressão, ansiedade, crises de pânico, além de uma série de doenças que podem ser gravíssimas. E se a gente sabe disso, para que se aproximar dessas substâncias, não é mesmo? Claro que a gente fica curioso, mas é nessas horas que precisamos colocar a cabeça no lugar. Se a sensação imediata pode até ser agradável, as consequências são muito, muito sérias. Tão sérias que este é um dos grandes problemas do nosso país. Vale a pena colocar a nossa vida em jogo? Claro que não, gente. Curiosidade a gente mata com informação, e não correndo riscos, né? É por isso que sempre que tiver alguma dúvida sobre o assunto, o melhor é perguntar. E é dever do nosso governo, nossas famílias e de toda a sociedade garantir o acesso às ações de prevenção ao uso de drogas. O esporte, o lazer e a cultura são atividades que contribuem para o desenvolvimento humano saudável e livre de drogas. Sem falar que são super divertidas, né? Os nossos pais, professores e os profissionais de saúde têm muitas informações sobre o assunto e podem e devem compartilhar conosco. O melhor jeito de ficar longe das drogas é conhecendo os riscos que elas implicam. E o melhor jeito de levar a vida é bem longe delas. Estamos de volta com o programa Qualidade de Vida, com o tema álcool e outras drogas. Passamos um vídeo, né, falando sobre o álcool. As pessoas acham que, como o álcool é liberado, né, doutor, as pessoas podem consumir com moderação e sem moderação. E o vídeo demonstra alguns danos, né, na saúde das pessoas. E eu gostaria que você comentasse sobre o vídeo e esclarecesse a população aí sobre a questão do uso de álcool. Sem dúvida, Rodolfo. O álcool é uma das catástrofes de saúde pública que a gente pode colocar. Assim, junto com o tabaco, né? O tabaco a gente já até falou em alguns programas específicos sobre a questão do impacto na saúde pública, né? 7 milhões de pessoas no mundo morrem por ano por causa disso. Então o álcool está implicado, Rodolfo, como o vídeo bem mostra, em vários problemas. Desde acidentes de trânsito, brigas familiares, homicídios, até questões físicas, biológicas, problemas de cirrose, pessoas às vezes têm problemas de pancreatite, as questões de distúrbios psiquiátricos relacionados ao uso do álcool, questões de exposição, inclusive, exposição de risco, situações de risco, de violência. Então, o vídeo coloca bem essa situação, Rodolfo, e coloca muito a questão do seguinte, né? A questão do álcool, às vezes a gente tem que entender que ele não é um ser que tem vida própria. Às vezes a gente acha assim, o problema é o álcool, demonizando o álcool, né? O problema é a pessoa que faz uso desse álcool. E a gente sabe que o uso de qualquer droga, ela depende justamente de pelo menos 3 fatores, que são as propriedades farmacológicas daquela droga, né? A questão da predisposição individual, fatores psíquicos e biológicos da pessoa, não é? Você tomando um copo de cerveja provavelmente vai ter efeito diferente de eu tomando um copo de cerveja, ou uma mulher tomando um copo de cerveja, enfim. E a questão também do contexto que essa pessoa usa a droga, com quem ela toma, as companhias, o lugar de uso, os fatores externos. Muito legal. A gente vai passar um vídeo para vocês aí, a gente vai complementar essa fala do doutor com outras falas.
Estamos de volta com o programa Qualidade de Vida. No bloco anterior a gente passou um vídeo sobre o tabagismo e no bloco anterior desse a gente passou sobre o álcool, né? Vamos fazer um bate-papo aqui, mas antes queria levar vocês a informação que as pessoas muitas vezes procuram droga, igual o doutor falou, para fugir, né, do seu dia a dia, pela situação de estresse, etc. Mas muitas vezes para procurar o prazer momentâneo, porque naturalmente essa droga vai liberar alguns hormônios que vai trazer uma sensação de bem-estar. Mas naturalmente também depois vem um período de depressão, né, doutor, e as consequências desse uso. Vou deixar o doutor aqui explicar para vocês aí, acho que vai ficar mais fácil a compreensão de vocês aí. Doutor, a palavra é sua. Isso aí. O Rodolfo, o que acontece? Esse vídeo mostra, né, a questão principalmente da vulnerabilidade, às vezes na adolescência, em que o indivíduo ele se identifica com grupos sociais específicos, está experimentando certas questões disponíveis aí no nosso mundo, né? E aí, muitas vezes os estudos mostram que boa parte dos adolescentes, eles acabam levando essa experimentação adiante e acabam criando uma situação de dependência. A questão é o seguinte, Rodolfo, por exemplo, a primeira experimentação do álcool, ela se dá geralmente com 12 anos e meio. E geralmente é no próprio contexto familiar das pessoas. Então é importante os pais estarem atentos, né? E o fato de os pais usarem determinado tipo de droga, o álcool, por exemplo, é um fator de risco para que aquele adolescente use de forma continuada e se torne um dependente. Então, Rodolfo, isso é importante a gente estar falando para casa, para as pessoas terem um diálogo com seus filhos, alimentarem na adolescência, explicarem, conversarem sobre álcool, sexo, drogas e outras questões que são pertinentes para a pessoa não construir uma fantasia em torno disso, porque existe a questão da embriaguez episódica, que muitos adolescentes fazem uso episódico do álcool embriaguez, e a questão que isso pode levar quando o indivíduo encontra naquele uso, naquela sensação, busca aquela sensação o tempo todo, isso acaba atrapalhando a vida social daquele indivíduo, aí a gente pode falar que a pessoa está desenvolvendo um alcoolismo. Então aí é uma outra situação, né, onde a pessoa ela se encontra dependente do álcool e muitas vezes a pessoa não reconhece que tem esse problema. Esse é um ponto-chave, né? A pessoa não reconhece, não busca ajuda, isso para a angústia de muitos familiares, muitos núcleos familiares. E a gente tem hoje instrumentos sociais muito eficientes para combater esse problema.
a questão dos Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, os CAPS-ADs, inclusive, Rodolfo, foi provavelmente um dos fatores, junto com a expansão da atenção primária, para a redução na incidência de dependência alcoólica. Né? A questão também de a gente buscar nossa unidade básica de saúde com os médicos, os enfermeiros, né? E o núcleo de apoio de saúde da família. Então, ajuda existe. Existem os grupos organizados, os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos. Então, você que tem um familiar, você que tem uma pessoa querida, eu estou fazendo um pedido, converse com essa pessoa, fique do lado dessa pessoa. Às vezes são situações difíceis, testam a paciência das pessoas, né? Testam a motivação e a pessoa dependente, muitas vezes ela pode ter uma tendência ao isolamento social, a uma sensação de menos-valia. E os estigmas são pior, Rodolfo, a questão da pessoa rotular, é um alcoólatra, né? Esse termo, inclusive, a gente anda em desuso porque você idolatrar alguma coisa, é como se a pessoa fosse reduzida ao fato dela ser meramente só consumidora de álcool, né? Alcoólatra, é como se fosse, ele idolatra só o álcool. Não, mas muitas vezes é um pai de família, é um trabalhador que está tendo um problema ali naquele momento com aquela droga. Então a gente costuma utilizar a questão do alcoolista, alcoolista é uma questão da pessoa ter uma característica de usar o álcool, por exemplo. Por exemplo, quando eu falo que o sujeito é flamenguista, ele é várias outras coisas, ele trabalha, ele tem família e ele torce para o Flamengo. Então, o fato da pessoa ser um alcoolista, a pessoa não reduz a identidade da pessoa só naquela questão. Então, acho que esse estigma é importante. É o estereótipo do bêbado, da bêbada. Então, isso é reduzir o sujeito. E muitas vezes isso pode levar ao isolamento, a uma resistência daquele sujeito. Inclusive, muitos serviços de saúde colocam essa resistência. Lá vem o bebum de novo, lá vem aquele alcoólatra. Então a gente precisa mudar também essa postura de enfrentamento. E a gente sabe que lidar com certos tipos de dependência, Rodolfo, é muito difícil. E o fato da pessoa, ela está buscando ajuda, o fato da pessoa, ela está conseguindo reduzir. E olha, Rodolfo, a gente tem que lembrar, pelo menos, eu acredito muito na questão da perspectiva de redução de danos. É melhor um indivíduo que, muitas vezes, é o cara que toma cachaça todo dia, toma uísque todo dia, toma bebida destilada todo dia. É melhor ele tomar uma latinha de cerveja, não é melhor do que ele ficar tomando 600 ml de cachaça todo dia? Não é melhor tomar uma latinha de 300 ml de cerveja? Isso é redução de danos. Eu não estou falando aqui que a gente deva usar o álcool para combater o álcool, nada disso, mas eu estou falando que na perspectiva de ajuda do indivíduo, a gente ajudar ele já diminuindo os efeitos biológicos daquilo já ajuda, Rodolfo. E isso também para o cigarro, para as outras drogas que a gente pode fazer frente. Então, é muito importante, né, a questão que está sendo colocada nisso. A questão da adolescência eu coloquei, frisei bem, e a questão, Rodolfo, muito importante também de exposição ao HIV e outras DSTs. Quando a pessoa às vezes faz uso de álcool e outras drogas, ela altera o nível de consciência dela, podendo predispor ela a uma relação sexual desprotegida e podendo contrair diversas doenças, por exemplo. Doutor, para a gente finalizar aqui, vamos falar um pouquinho da prevenção. Você falou da redução de danos, né? Procurar mudar alguns hábitos, né? Para a pessoa procurar prazer de outras formas. E lembrar que a gente não está aqui para julgar ninguém, né? Precisamos compreender, a gente trabalha no nossos núcleos de apoio, no nosso PSF, a gente tenta compreender mais as pessoas e não rotular pela doença. Então, doutor, eu queria que você desse a palavra final aí para o pessoal. Você que é um telespectador, você que tem problema com álcool, outras drogas, com tabaco, ou você que tem um familiar que o tenha, não desista, né? Sempre busque tentar. Você não nasceu fumando, você não nasceu bebendo, ingerindo bebida alcoólica ou usando qualquer outra droga. Procure a sua unidade básica de saúde, busque a ajuda do seu familiar. Então, quero que vocês aí tenham compreendido um pouquinho o nosso passo. Qualquer dúvida, estamos nas nossas unidades aí esperando vocês. Até a próxima.